A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo agora falando sobre a primeira lição da nossa revista do último trimestre do ano de 2023. Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos. Uma revista maravilhosa que está sucedendo a nossa antiga revista, a nossa revista anterior, que era a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A lição número 1 vai trazer o título por seguinte: A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Você, que é professor de escola bíblica dominical, não sei como é que funciona essa liturgia na sua igreja. Há igrejas que o pastor, ele lê o título, o textual e a verdade prática. Há igrejas que é o superintendente que faz essa leitura e há igrejas que é o próprio professor. Se for seguir o exemplo da minha, fica à mercê do superintendente ou ele pode passar essa tarefa para o professor. Se caso você, professor, for ler, você inicia a sua aula lendo a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Você lê o textuário com seus alunos, que se encontra em Marcos, capítulo 16 e versículo 15, que é o texto áureo da Grande Comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho. E também quero deixar para você, querido professor, induza os seus alunos, incentive-os, mostre e seja exemplo para eles sobre a leitura diária. Nós temos leituras aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado. Induza os seus alunos, incentive-os a fazer essa leitura diária. Logo após aqui nós temos a introdução. A introdução dessa primeira revista é uma introdução do próprio trimestre. Ela vai trazer uma introdução do próprio trimestre e uma introdução dessa aula. Então você passa para os seus alunos que essa primeira lição, um enfoque etnocêntrico, ela é uma introdução de toda a revista. Nossa revista ela tem 14 aulas, porque é algo bem raro de se acontecer, 14 aulas, e você passa para eles que essa é a introdução dessas 14. Tópico 1, a Grande Comissão. Você pode iniciar esse tópico perguntando para os seus alunos o que é essa Grande Comissão, o que eles acham que é essa Grande Comissão. Subtópico 1 vai explicar o que é a Grande Comissão. O subtópico 2 vai falar sobre a questão cultural. E é interessante, voltando aqui ao subtópico 1, nós alertarmos que os 4 evangelhos, eles têm seu id. Alguns têm um id mais mostrativo, outros têm um id mais escondido, mas todos têm um id. E você vai encontrar no primeiro subtópico, do tópico 1, todos os ids: Mateus 28, 18, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46, João 20, Atos 1, 4, 5 e 8. Questão cultural vai nos falar que nós, como missionários, nós não devemos impor a nossa cultura aos povos a qual estamos chegando. Foi o grande erro, foi um dos erros, que houve vários erros, na evangelização dos povos indígenas, quando o Brasil foi descoberto lá em 1500. Os padres chegaram, pregavam o evangelho. Na verdade, eles pregavam dogmas católicos aos indígenas e impunham a eles a cultura europeia. E nós, como missionários, você deve passar isso para o seu aluno, que o dever do missionário não é impor sua cultura, é pregar o evangelho. E analisar na cultura do povo que ele está pregando se tem algo belo, se tem algo bonito, se tem algo amável, algo aceitável, porque o ser humano, por mais que ele tenha caído, ele ainda é a imagem de Deus. Ele ainda transpassa bondade, transpassa amor, transpassa benevolência. Em contrapartida, também na cultura,
nós encontramos traços demoníacos, maldade, genocídio, culturas que apoiam genocídio, culturas que matam crianças, matam bebês. E tudo isso devemos analisar porque, além da nossa cultura ter a influência do pecado, ela tem a influência maligna de demônios, de Satanás, do próprio Satanás. E o nosso primeiro tópico aqui, ele vai trazer um exemplo de um grande pregador, James Hudson Taylor, um missionário inglês lá na China. Pregou na China por 51 anos. Você não conhecer essa história? Procure a biografia de Hudson Taylor. E procure também ler o livro Heróis da Fé. É um livro maravilhoso que vai falar a história de vários homens que pregaram o evangelho após a igreja primitiva. Outro livro muito bom que eu aconselho você a ler e a indicar aos seus alunos é o Livro dos Mártires. Irmão, livro maravilhoso, eu já li ele não sei nem quantas vezes. Ótimo livro para você passar para os seus alunos, tá bom? E é claro que nós também temos as biografias de Daniel Berg e Grunavini, que também foram dois missionários maravilhosos, abençoados por Deus. Subtópico 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações, vai trazer um enfoque da palavra nação. Nós entendemos hoje que nação são países, são divisões políticas e geográficas que separam pessoas formando países, nações. E na Bíblia, essa palavra nação, ela deriva do termo etnos, que é do grego, que significa grupos étnicos. Grupos étnicos, perdoe. Ou seja, não são só países que devem receber o evangelho, são povos. Por exemplo, vou pegar aqui a Austrália. Você tem a nação Austrália. Se eu pegar um missionário brasileiro e levar para a Gamberra, ele é um missionário que está na Austrália. Eu lhe pergunto, a Austrália está evangelizada? Não, não está. Por quê? Porque eu levei um missionário para o país, mas não levei para todos os povos. Dentro da Austrália nós temos os nativos, aborígenes, nós temos descendentes de europeus, nós temos imigrantes, nós temos os próprios grupos étnicos de lá, que seriam, não sei se tem ciganos, não sei se tem, enfim, seus grupos étnicos que precisam receber o evangelho. Como aqui no Brasil, eu vou pegar aqui o nosso país, é uma grande nação, mas ele é dividido em vários grupos étnicos. Se eu separar o Nordeste, ele tem a sua própria cultura, o que diferencia o Nordeste das demais regiões. Por quê? Porque um grupo étnico ele é definido pela sua cultura e por sua língua. No Nordeste há um sotaque próprio, uma cultura própria, uma forma de se alimentar própria. Então, há essa diferença entre o Nordeste e as demais regiões. Dentro do Nordeste, eu posso separar o Ceará, que tem sua própria cultura, diferente dos demais estados do Nordeste. Dentro do Ceará, eu posso separar várias etnias que tem aqui dentro, como, por exemplo, chineses imigrantes que trabalham nessas lojinhas de importados. Nós temos africanos que vêm para cá para poder estudar nas universidades daqui. Nós temos ciganos, nós temos quilombolas, nós temos os sertanejos do interior do Ceará. São outro grupo de pessoas a qual eu não posso, como um homem da cidade grande, chegar no interior do Ceará e impor minha cultura. Vocês precisam ter internet, vocês precisam ter aqui na casa de vocês internet com Wi-Fi. Não, isso eu não posso fazer. Porque o evangelho não é pregar a minha cultura, impor a minha cultura, mas levar o evangelho. E dentro do Ceará há essas etnias. Você pode estar dando o exemplo da sua cidade, do seu estado, se você é de Santa Catarina, do Paraná, se você é de São Paulo, se você é do Amazonas. Você pode separar os grupos étnicos que tem lá, os ribeirinhos, os povos indígenas. Aqui no Ceará tem um grupo indígena que é chamado de Tapebas, que são do município de Caucaia. Então, o evangelho precisa ser levado para o município de Caucaia, mas também ser levado para o grupo dos Tapebas. E o subtópico 4, a eficácia dos objetivos da grande comissão. Para ser eficaz em cumprir seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. E aqui você dá um enfoque nessa palavra. Não existe possibilidade de um missionário ser
bem-sucedido no campo missionário se ele não tiver poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo, para você que é pentecostal, para você que é assembleano, não é rodar com a mão na cabeça e sair girando. Não, não é colocar a mão para trás e sair girando. Aviãozinho, sapateado, isso não é poder do Espírito Santo. Há igrejas que creem que isso é manifestação do Espírito Santo. Há igrejas que creem que isso é meninice. Então, por mais que você creia que esses movimentos são o poder do Espírito Santo, coloque na sua cabeça que não é sapateado nem reteté que vai fazer o evangelho ser pregado a todas as nações. Tópico 2, missões transculturais. Nós temos aqui no subtópico 1 o conceito. A palavra trans vem da palavra, o prefixo trans vem do latim, que tem o sentido de movimento além de, ou seja, missões transculturais é um movimento que vai além das culturas, como um transatlântico. É um navio que percorre além do Atlântico, do oceano. Então, transculturais são missões que são levadas além das culturas. Visão transcultural na Bíblia, nós temos aqui várias visões no Antigo Testamento, vai dar aqui alguns exemplos. E também temos visões transculturais no Novo Testamento também. O Paulo pregando aos gregos, nós temos Pedro pregando ao centurião Cornélio, nós temos a mensagem sendo levada a judeus, mas também a gentios. E tudo isso aqui é uma transculturidade. Perdoe, eu não sei nem se essa palavra existe. Barreiras nas missões transculturais. As grandes barreiras é a própria cultura, a língua a se falar, como por exemplo, você pega um país como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, você vai aprender o inglês e a cultura de lá, o que não é difícil de se aprender. Mas se você for para a Tailândia, você vai ter que aprender um idioma que tem mais de 40 vogais. Nós temos A, E, I, O, U. Lá na Tailândia, tem mais de 40 vogais para se aprender. Ou seja, é um idioma muito difícil de se falar. E existe essa barreira complexa do idioma. E aqui a lição vai trazer outros exemplos, que é a própria barreira geográfica. Tailândia, vou pegar aqui o exemplo da Tailândia, está muito longe daqui. Barreiras culturais, valores de vida, costumes, hábitos. É um país budista, ou seja, existem outros costumes, existem outros hábitos. Barreiras econômicas, a diferença de moeda lá é uma diferença grande para o real, por mais que o real seja mais valorizado, mas se eu pegar um outro país, como por exemplo a Finlândia, você já tem uma barreira muito grande. Barreiras linguísticas e línguas nativas. Além do idioma do próprio país, nós temos os dialetos. Um país como a Índia, por exemplo, tem um idioma oficial, que é o hindi, mas tem seus dialetos. Como na África, muitos países na África falam francês, português e espanhol. Mas, dentro desses países, há os subgrupos, podemos dizer apropriadamente de tribos, que têm seus próprios dialetos. E isso é uma barreira para a missão transcultural. E o tópico 3, já encerrando o nosso vídeo fica curtinho. Visão global no Evangelho, visão global do Evangelho no mundo. A evangelização e o discipulado. Em Mateus 28, 18 e 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com seus discípulos. Aqui nós temos o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, ordenando fazer discípulos. Jesus falou ide e fazei, e muitas pessoas enfocam somente no ide. Nós temos que ir, Mas veja que há dois verbos aqui na frase. Dois verbos no imperativo. Ide e fazei. Ou seja, é obrigatoriedade do crente ir e fazer discípulos. Ide e pregai. Jesus não falou, vocês vão e aí... Não, Jesus falou ide e pregai. Há dois verbos no imperativo. E eu vejo muitos pastores, muitos pregadores, nós temos que ir e fazer, nós temos que ir e pregar. Do que adianta eu levar um missionário para
Tailândia e ele não pregar? Ele só foi. Então ele tem que ir e pregar. E ele tem que fazer discípulos. Do que adianta eu levar um missionário para a Tailândia, ele pregar e ninguém se converter? Esse missionário precisa ter poder do Espírito Santo para ele ter virtude e autoridade para pregar o evangelho com sabedoria e com estratégia vinda do próprio Espírito Santo, para que assim as pessoas ouçam a sua palavra e possam se converter, possam ter o Espírito Santo trabalhando em seus corações. O nosso tópico 3 aqui ele é curtinho, só tem 2 subtópicos, arrependimento e a capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para perdão dos pecados. E esse aqui é o princípio básico da evangelização. Primeiro, você tem que expor o pecado. A pregação do evangelho é expor o pecado. Há muitos crentes que acham errado. Você fala, você que está na droga, você está errado. Tem muitos crentes que acham que o evangelho é, venha porque Jesus te ama, Jesus te quer. Para começar aqui, nenhum texto bíblico Jesus fala que ama ninguém. Então nós temos que ser bíblicos. Não estou dizendo que Jesus não ame. Estou dizendo que não tem um texto que Jesus fala, olha, eu amo vocês. Não. Então, mas existem textos que Jesus fala, arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus começou a pregar dizendo, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então a pregação do evangelho, ela primeiro é arrependimento de pecado. Exposição de pecado, desculpe. Nós temos que expor o pecado, e expor o pecado não é apontar o pecado. Tá vendo, desgraçado, ele fez isso e aquilo, ele fez isso e aquilo. Não, isso não é expor o pecado. Você tem que expor o pecado, falando, matar é pecado, roubar é pecado, mas também mentir é pecado. Enganar a esposa é pecado, adultério é pecado, furto é pecado. Então temos que expor o pecado, expor a graça. Você é pecador e através do seu pecado você vai receber condenação, expor a condenação. Se você permanecer no pecado, você vai para o inferno e vai para o lago de fogo. E mostrar a solução. Expor o pecado, a condenação do pecado, a solução do pecado. E a solução do pecado é Jesus. Jesus, ele é a solução do pecado. E quando o homem conhece Cristo, ele precisa se arrepender e abandonar o pecado. Esses são os princípios básicos da pregação do Evangelho. E logo após você expor isso para a sua igreja, você lê a conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. Ou seja, não é só o missionário que está na Tailândia, que está no Egito, não é só o missionário que está na África, na Ásia, na Oceania. Não, Deus conta com você, professor da Escola Bíblica Dominical, aluno da Escola Dominical, obreiro, diácono, presbítero, pastor, não sei o que mais. Deus conta com você, irmãozinho que senta lá atrás. Deus conta com você, assembleano, batista, presbiteriano. Deus está contando com você para pregar o Evangelho, para fazer discípulos e para ir e anunciar. E você pode ajudar missões transculturais indo para outros países, contribuindo financeiramente. Pega um missionário que está lá na Tailândia e começa a mandar para ele um Pix de R$100 todo mês para ajudar no sustento. E você também pode contribuir orando, de joelho, apresentando ao Senhor o missionário que está pregando o Evangelho num país tão difícil, como a Tailândia, como o Egito, como a Arábia Saudita, enfim. Então esse é o nosso vídeo. Vamos focar nesta lição em missões transculturais, pelo menos as 4 primeiras lições. Missões Transculturais é uma revista maravilhosa e nós vamos aprender muito com ela. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo e que te dê autoridade para ensinar a revista, ensinar a lição com autoridade e ousadia no Espírito Santo, tá bom? Seja cheio do Espírito, ore, leia a Bíblia e seja um bom professor. Nosso vídeo está chegando no final. É claro que o nosso vídeo ele não tem a qualidade de um vídeo do professor Ciro Sanches Bord,
num vídeo da CPAD, em um vídeo dos irmãos da Assembleia de Deus ali de Pernambuco, mas é um vídeo simples, para pessoas que estão buscando um vídeo rápido. Então, se você gostou do nosso conteúdo, deixa um comentário aí embaixo, dá um like no nosso vídeo, se quiser compartilha, se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, compartilha o nosso vídeo, e assim para que o nosso canal possa crescer, tá bom? Que Deus te abençoe e cresça na graça e no conhecimento.